Agora, 10 horas e 34 minutos, você está na Jovem Pan News Litoral Multiplataforma e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. A cidade de Itajaí vem num crescimento abrangente e está entre os 5 municípios do Brasil com valorização imobiliária, acima da média nacional. Entre 5 cidades, Itajaí é a 4ª cidade com o metro quadrado mais caro. E o que isso diz respeito ao município? Quais são os fatores dessa valorização? A longo prazo, o que isso pode ocasionar para a cidade? Quem tem análise e o conhecimento para falar é, claro, o presidente do Sinduscom da cidade de Itajaí, Eduardo Agostini. Seja bem-vindo, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Caleb. Consegui trazê-lo? Conseguiu. Difícil me arrancar do escritório, mas estamos aí, vamos ver se conseguimos contribuir. É isso aí, construtor, empresário da SEG Construtora aqui de Itajaí, que fica na Rua Uruguai. É muito bacana. E olha, quando você fala em crescimento, você também começou, né? Como que foi seu início como empresário aqui em Itajaí? Sim, Caleb, nós estamos aí há 20 anos aí na estrada, começamos construindo geminados, casinhas geminadas e fomos aí... um prédio de 12 apartamentos, 36 apartamentos, 40, 80. Hoje nós estamos aí com 620 unidades em construção, aproximadamente 5 canteiros de obra, 60 mil metros quadrados. Então, entre as 5 maiores construtoras da região aí da cidade. 20 anos? 20 anos de história já. Começamos a construir em 2006. Começou com geminados? Geminados. Você já tinha essa visão desse crescimento exponencial que Itajaí viveria? Não. A gente, Itajaí, eu acho que vinha crescendo no mesmo ritmo aí das outras cidades, mas eu acho que nos últimos 20, 30 anos aí, principalmente, a gente deu uma descolada de crescimento, né? Hoje a gente cresce aí, principalmente a nível de população, a gente cresceu do censo de 2000 ao censo de 2022, a gente cresceu a um patamar de 3,16 ao ano de crescimento geométrico, enquanto o Brasil cresce a 0,6. Nossa! E Santa Catarina cresce a 1,2. Então a gente cresce muito, é um crescimento proporcionalmente muito descolado do Brasil e também de Santa Catarina. Ou seja, um crescimento em todos os fatores, né? Sim. O presidente Lula esteve na semana passada, sexta-feira, aqui, e disse o seguinte: Santa Catarina, estado rico. E eu comentava na Jovem Pan, se o presidente tem essa visão, ele tem informações, tem dados, tem estatísticas, né? Ele tem todas as informações privilegiadas que muitas vezes a população não tem. Se ele, presidente, afirmou isso, imagina a visão do Brasil sobre nós, hein, presidente? Nós estamos realmente num local muito privilegiado, né? Se eu não me engano, a última estatística que eu tenho, nós em renda per capita, a gente só perde para Barueri. Então nós somos o segundo em renda per capita do Brasil, se eu não me engano. Nossa! Mas deixa eu responder aquela tua pergunta inicial, quando tu abriu o nosso bate-papo aí, que é a questão de nós estarmos em quarto no metro quadrado mais valorizado do país. Na verdade, a gente fica oscilando ali entre 4º e 5º metro quadrado mais caro do país. Muitas vezes a gente fala isso com orgulho, né? E de uma certa maneira porque né, a gente está num local que é desejado, né? Sim. Então os preços acabam aumentando. Mas eu vou fazer uma provocação aqui, né? Então a gente deveria ter vergonha de ter o metro quadrado, o 4º ou 5º metro quadrado mais caro do país. Como assim, vergonha? Por que eu faço essa provocação? A gente tem esse metro quadrado tão caro porque a gente não faz o nosso dever de casa como sociedade. A gente só tem esse metro quadrado tão caro porque a gente não consegue fazer habitação de interesse social. A gente não consegue construir habitações para os 90% de renda média domiciliar mais baixos. A gente só consegue atender a renda domiciliar, os 10% de renda domiciliar mais alta da sociedade. Olha que interessante. E baseado no que essa análise, Eduardo? Diagnóstico, pesquisa, estatística Sim. E censo. Né? Nós contratamos via instituto, eu sou presidente do Sinduscom, atual presidente do Sinduscom, e eu também sou membro da diretoria do Instituto Mais Itajaí, que são 60 CNPJs, empresários que se reuniram aí para doar para o município, não só para o município, né, também para o governo federal, projetos de relevante impacto para o município. E um deles, né, vários deles, nós temos 4 projetos de infraestrutura, de mobilidade, um de turismo, que é do Pier de Cruzeiro, e um deles é esse, né, o de habitação de interesse social. Itajaí é um baita do município, um baita de um veículo com um baita de um motor, mas está andando com freio de mão puxado. Então, freio de mão puxado se chama custo de vida alto. Exatamente. Moradia
cara e aluguel caro. Inclusive tem vídeos na internet que dizem, né? O pessoal faz o comparativo de quanto seria morar em outras localidades, que não compensa mais vir a Santa Catarina. E quando fala em Santa Catarina, fala também em Itajaí. Uma pessoa que ganha uma média salarial aí de R$ 3.600, R$ 3.800, vai pagar como um aluguel aí de R$ 3.500 para morar um pouco mais próximo do centro. E olha lá, hein? Se não é kitnet lá por R$ 2.000 já. Não consegue pagar, né? Os dois principais problemas, né, que a gente, quando faz o diagnóstico, é essa questão da moradia, que é caro, é muito caro, né? O valor do imóvel e o valor do aluguel, que normalmente é um percentual do valor do imóvel. E o transporte. E aí a gente acaba afastando cada vez mais as pessoas do local do trabalho. Sim. Então, é um problema que a sociedade precisa se unir em torno desse tema e tentar endereçar. E aí, por que a provocação inicial? Claro, obviamente, assim, São Paulo, 50% do mercado de São Paulo é Minha Casa Minha Vida. 50%? 50%. Então, assim, se nós tivermos 50% do nosso mercado aqui, Minha Casa Minha Vida, o preço médio dos nossos imóveis vai cair. Sim. E a gente vai sair dessa lista dos 4, 5 metros quadrados mais caro. Sim. Então, o nosso trabalho como sociedade, como Sinduscom, como empresários, como instituto, é trabalhar para a gente sair dessa lista do quarto metro quadrado mais caro do país. Não é para permanecer. Não. Claro, a gente trabalha para ter uma cidade boa de se morar, mas para ter uma cidade boa de se morar, também é construir moradia de interesse social e moradia barata para atender a população e para atender também para destravar a economia, porque isso afeta a economia também, fica mais caro, as empresas têm que pagar, obviamente, salários maiores. Exato. Porque né, senão os funcionários não conseguem se sustentar na cidade e acabam indo embora. Então, muito disso é a falta de mão de obra que a gente tem aqui no local. Exato. E essa rotatividade da mão de obra, ela naturalmente acaba atrapalhando diretamente as empresas e o andamento do seu planejamento, né? Eu recebi aqui as meninas da Agise, que é uma agência de empregos em Itajaí. Ela disse, só numa empresa de logística, nós temos 40 vagas e não conseguimos preencher. E quando preenche, por pouco valor, a transição de um emprego para o outro. Por quê? Porque em razão do custo muito alto, por mais que você tenha qualidade naquela empresa de trabalho, de estrutura, o valor de salário acaba contando e falando mais alto. A gente vai perdendo competitividade em relação aos nossos pares, né, aqui nas cidades ao redor, porque o nosso custo de vida é maior. Nesse diagnóstico que a gente contratou, então, o que o Instituto fez? Né? A gente doou para o município um anteprojeto de lei, né, um programa municipal de habitação de interesse social. E aí, dentro desse programa, tem diversas iniciativas. O pontapé inicial para se montar esse programa, obviamente, que é o diagnóstico. Todo mundo sabe que precisa, né? Sim. Mas e aí? Precisa quanto? Né? Qual que é o número? Que tipo de ferramentas que a gente vai fazer para tentar endereçar a resolução desse problema? A gente contratou a Brain Inteligência Imobiliária, que é uma empresa de pesquisa a nível nacional, e eles fizeram um diagnóstico e levantaram um déficit do Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e faixa 3, de 15.860 unidades. Hoje isso? Hoje. E tem uma demanda projetada para até 2031, para os próximos 5 anos, de mais 13.400 unidades. Nossa! Ou seja, esse tipo de empreendimento de volume de unidades, 3, 4, 5 anos para deixar esses empreendimentos prontos. Até esses empreendimentos começarem a ficar prontos, o déficit já está em 29 mil. Então, assim, é para ontem. E já valorizaram, inclusive, né? É para ontem. Sim. É para ontem endereçar a solução desse problema. Então, né, foi feito todo um mapeamento e aí nós partimos para a questão do arcabouço legal de solução desse problema, que é encaminhar esse programa para uma minuta, um anteprojeto de sugestão para o Executivo Municipal fazer a sua análise e encaminhar para a Câmara de Vereadores com diversas iniciativas de tentativa de solução. E quais seriam as iniciativas, olhando a médio e longo prazo, para a resolutividade desta questão e de gerar, né, possibilidade de construções mais acessíveis, de valores mais acessíveis? Vamos lá. Muitas vezes, o que se identificou? Né? Muitas vezes o adquirente, o comprador, ele tem capacidade de pagamento da parcela, mas ele não tem capacidade de pagar a entrada. Sim. Então esse é um principal problema. Bom, deixa eu dar um passo atrás.
a gente não inventou a roda, né? Então, assim, ó, tudo que foi proposto ali no Programa Municipal de Habitação e Interesse Social pegou as melhores iniciativas que já estão rodando, já estão acontecendo no Brasil. Principalmente tem duas muito bem-sucedidas, que são os benchmark do Brasil, aí, que é a Casa Fácil Paraná e a Casa Paulista. Mas foi analisado aí pelo menos 10 ou 12 projetos e a gente pegou todas as melhores práticas e adaptou elas para a nossa realidade. E essa bolsa é uma das modalidades que mais funcionou em todos esses municípios. De que maneira funciona? O município efetivamente ajuda com um cheque. Olha só. Da entrada. Subsidia. Subsidia. E esse recurso vem de onde, entrada. Eduardo? Aí o município vai montar, ele já tem, na verdade, um fundo municipal de habitação e interesse social. Tem de criar um fundo, mas o município já tem esse fundo. Então, como é que vai alimentar esse fundo? Tem um fundo nacional de habitação de interesse social, então esse fundo também alimenta o municipal, a outorga alimenta e próprio recurso do município. Então, essa lei tem que tramitar rápido aí, tanto no executivo quanto no legislativo, para já colocar no orçamento do ano que vem recurso. Itajaí tem recurso. Então, sim. E com pouco recurso, na verdade, muito é relativo, né? Mas com pouco recurso se consegue resolver muito na habitação. E é um investimento que é muito tranquilo de se fazer, porque no diagnóstico que a gente entregou, já faz todo esse cálculo. Esse dinheiro retorna para o município, é um investimento mesmo. Esse subsídio que o município vai dar, ele retorna muito rapidamente para o município. É um investimento mesmo. Ele vai botar o dinheiro e retornar o dinheiro muito rápido e muito maior do que o investimento inicial que vai ser feito. Interessante. Tem cidades que não investem, né? Não pensam desta maneira em razão de vai gerar, mas a pessoa tem um pouco uma renda menor, não tem alto padrão. O alto padrão não precisa do SUS, o alto padrão não precisa da creche, o alto padrão não precisa da escola municipal, o alto padrão não precisa, essencialmente, dos serviços prestados pelo município, até pela acessibilidade. O alto padrão não reclama nem tampouco do buraco que bateu o carro, que manda arrumar o carro. Já a pessoa que ficou sem o carro vai ter que gastar, tirar de onde não tem, esse reclama, esse liga para a rádio, esse vai na TV, esse se manifesta nas redes sociais. Então são várias análises que precisamos fazer. Há um interesse do município por parte? Como tem sido as conversações do Sinduscom com a Prefeitura de Itajaí? Sim, a receptividade no município é muito boa e eles estão sendo parceiros do Instituto em todas as frentes de trabalho, né? Tanto nessa de infraestrutura, a do Pier de Cruzeiro é com o governo federal. Então também foi recebida muito bem, né? Essa semana, até a semana passada, saiu o edital do terminal de carga, já incluindo a execução do terminal de cruzeiro. Então foi uma vitória do Instituto, a gente conseguiu realmente fazer o que a gente queria fazer. Boa notícia essa. Sim, muito boa notícia. E com a interação com o município, que é esse de infraestrutura, do acesso Praia Brava BR-101, da Perimetral Leste, da Perimetral Oeste da BR e do Trevo do Cordeiros, também elas estão avançando muito rapidamente, muito bem. A equipe que está nos atendendo lá na Prefeitura está dando vazão, muito boa vazão para essas pautas. E o da habitação e interesse social está lá agora para análise. Eles têm que acelerar esse processo e mandar para a Câmara o quanto antes. Tudo, infelizmente, né, no poder público tem o seu tempo de morosidade, falta de equipe, o seu tempo de agir, né? Mas é muito importante que se resolva o mais rápido possível. O tempo do município é que se resolva esse ano para poder botar no orçamento, para poder ter orçamento para o ano que vem. Mas o tempo do empresário é diferente. É importante que isso seja o mais rápido possível para que o empresário saiba que a lei vai existir, sim, saiba quais são as regras do jogo, para ele já começar a se articular e se movimentar. Porque esse tipo de empreendimento não vai ser feito por construtoras daqui. As construtoras daqui não têm interesse, não têm aptidão, não é o core business das nossas empresas. Mas é construção civil. Não. São esportes diferentes. É a mesma coisa botar um corredor de 100 metros com um corredor de maratona. Sim. Nossas construtoras aqui são corredores de 100 metros. Ali é corredor de maratona. A construtora que vai construir o Minha Casa Minha Vida é uma engenharia de precisão. Ela conta o parafuso. Olha só. Então é diferente de uma construtora que constrói médio e alto padrão que tem outro foco. Tem em São Paulo, BH... Mesmo quando tem uma empresa que trabalha no alto padrão, eles montam uma outra empresa com estrutura totalmente separada, com foco totalmente separado para poder atender o mais baixo padrão.
o foco da empresa é outro. Tem que ser uma empresa separada porque são realidades completamente distintas. Então a gente vai ter que trazer empresas de fora para poder atender essa demanda e construir essas unidades. E havendo subsídio por parte do governo para poder ajudar as pessoas a terem uma entrada e continuarem o pagamento, fica muito mais fácil, mais atrativo também, né, presidente? Essa é apenas uma das iniciativas, né? E só ressaltar também que assim, Itajaí já está ficando para trás, porque olha só, Florianópolis já tem o seu programa de habitação de interesse social, Joinville já tem o seu, Itapema já tem o seu. Então, assim, já está mais do que na hora de a gente se movimentar aqui e ter o nosso programa de habitação de interesse social. Porque, Itapema lançou esse ano, inclusive, né? Lançou esse ano. Eu acho que Itapema e Florianópolis, eu acho que é 2025 a lei deles. E tem um deles um dos três, tem esses três já em Santa Catarina. Um é de 2023 e os outros dois são de 2025. Mas, assim, precisa fazer, não tem alternativa. Uma outra iniciativa que aí é para fazer o faixa 2, que ele é ainda mais barato, que até 270 mil, se eu não me engano, aí não tem jeito, aí o município precisa doar o terreno. Já tem um monte de dispositivo, já tem o dispositivo no próprio programa de habitação de interesse social, tem o dispositivo. No entanto, para cada operação, para cada terreno, vai ter que ser feita uma lei específica. Sim. Mas para encaixar no Minha Casa Minha Vida faixa 2, nesse efetivamente mais barato e mais acessível, esse vai ter que ter um outro tipo de modalidade que a gente acredita que vai ser essa parte com doação no município. No próprio estudo que a empresa lá, que a Brain fez, eles analisaram 4 terrenos já do município e já dando os potenciais, os retornos. Com viabilidade? Com viabilidade. Então já até de aprovação por parte do INES, da questão ambiental, das liberações? Não. Não se entrou exatamente nesse caso, mas foi muito importante tocar nessa pauta, porque uma outra pauta também é a questão de aceleração dos processos de aprovação, porque normalmente a gente demora... Vai construir um prédio, quanto tempo aí? A gente demora em torno de 18 meses do momento em que a gente ingressa com o protocolo de aprovação até a gente conseguir lançar o produto no mercado. 18 meses, você levou a documentação para aprovar, para poder iniciar as obras. Então assim, só o processo de burocracia... Ele custa em torno de 8% do valor do imóvel. Nossa. Então, assim, esse é um outro custo que a gente tem que... Porque se é interesse social, a gente precisa quebrar essa burocracia, né? Porque é interesse social. Sim. Isso aqui a gente está fazendo para atender a população, para baixar o preço, para melhorar a economia. Então, todo mundo precisa dar a sua contribuição. E criar um canal facilitador de aprovação desses projetos e menos regulamentação também é uma das coisas que está na proposta desse programa. Né? Se é interesse social, é interesse social. Reduz o rigor na análise, acelera a aprovação, tem todo um rito de aprovação especial para esses projetos menos rigoroso. Nada que fuja à legislação vigente, mas que seja mais otimizado. Tem que ser otimizado, porque isso também é um custo que no final da ponta vai ser repassado para o consumidor, para o comprador. Exatamente. Não basta ser a cidade mais rápida em abrir empresas no Brasil, se em outros setores Itajaí tem também essa demora. Itajaí tem pressa. É interessante, muito importante isso. E falando em segurança pública a longo prazo, essa questão da falta de moradias acessíveis, eu já conheço famílias que vivem 2, 3 famílias numa mesma residência, pessoas que vieram de fora, não têm condições, separam os quartos lá, alugam, vive lá um casal com 2 filhos num só quarto, dividindo o mesmo banheiro numa residência. Isso a longo prazo, pensando nisso, presidente. Caleb, uma das grandes vantagens da nossa região aqui como um todo o litoral norte, e por isso que é tão bom morar aqui, é a questão da segurança, Verdade. Né? Da segurança pública. Mas, deixa eu dar um passo atrás aqui novamente. Quando tu não tem dinheiro para comprar um carro novo, tu não compra, tu fica com velho. Tu não tem dinheiro para comprar um carro, tu compra uma moto. Não tem dinheiro para comprar uma moto, tu compra uma bicicleta. Não tem dinheiro, tu anda de ônibus. Agora, na moradia, não. Na moradia, tu vai dar um jeito. Então, assim, quando tu não consegue, a sociedade não consegue proporcionar um ambiente favorável para as pessoas morarem de forma decente, comprar um imóvel, pagar um aluguel condizente, compatível, vai favelizar. Vai favelizar.
É consequência. Elas vão dar um jeito de morar. Não tem como tu não morar. Tu pode não comprar um carro, não comprar um veículo, mas tu não pode não morar. É verdade. Não pode não morar, tu vai morar em algum lugar. Sim. E aí tu começa a degradar a moradia das pessoas. E quando tu começa a criar favela, tu começa a criar guetos. Já tem local em Itajaí que o poder público não consegue entrar. Já tem. Alguns lugares. Então assim, aí, se tu começar a deixar isso crescer, daqui a pouco o poder público perde o controle. E aí perde o controle, a marginalidade, a insegurança começa a aumentar e a gente começa a perder o nosso bem mais precioso. Que tem violência? Tem. Mas é muito mais seguro do que boa parte do país. Então a gente não pode deixar perder isso. Então, resolver o problema da habitação também é uma prevenção de segurança pública. Verdade. Então esse é um fator muito importante para a gente não deixar que a favelização comece a acontecer. Precisa resolver o problema da habitação para não deixar criar favela. Teve audiência pública nessa semana na Câmara de Vereadores de Itajaí justamente sobre esse assunto. Como foi? Qual a sua conclusão em relação à participação de muitas pessoas, muitas opiniões, inclusive do Sinduscom lá representado? Sim, nós fomos lá representar o Sinduscom, o Instituto, falar um pouco do que a gente veio falar hoje aqui. Na audiência pública é para escutar a população, né? Mas a ideia era, no meu entendimento, a ideia era um pouco a gente construir o futuro, né? Resolver os problemas do futuro, mas obviamente tinha a população lá tentando resolver o problema dos passados, que já tem problema também disso, né? Invasão, ocupação, demolição. E aí a audiência ficou meio dividida, né? Um pouco tentando construir o futuro e um pouco tentando resolver o problema do passado. Mas é isso. É audiência pública. É audiência pública. Então tem que escutar a população e tentar acomodar os interesses e resolver os problemas da maneira que é possível. Para quem quer ouvir mais dessas análises do Sinduscom, do Instituto Mais e Itajaí, se direcionar a quem? A você mesmo, Eduardo? Sim, pode procurar o Sinduscom, pode procurar o Instituto também, a gente está aí disponível para esclarecer e ajudar no que for possível. Isso é muito importante, né? Até porque a cidade de Itajaí cresce, é um empresariado muito participativo. Em Balneário Camboriú, acompanhei de perto na época o Clube dos 12, o grupo dos 12 empresários, né? Vi antes mesmo o grande projeto da praia de Balneário Camboriú, antes de ser entregue à prefeitura, na época do prefeito Fabrício Oliveira, e o quanto o empresariado unificado, unidos, podem fazer a diferença numa cidade. Nós já estamos vendo essa diferença aqui na cidade de Itajaí. Pessoas daqui que acreditam no município. Essa ideia do Instituto, na verdade, ela nada se cria, né? Tudo se copia e se aperfeiçoa. Então ela nasceu justamente da ideia de Balneário Camboriú. Lá eles se juntaram, montaram um instituto lá de Balneário Camboriú e o grande projeto deles foi a doação do projeto do engordamento da faixa de areia. Exato. E dá para separar a história de Balneário Camboriú, uma antes e uma depois do engordamento da faixa de areia. E eu acho que vai dar para fazer outra divisão, uma com o calçamento pronto e uma depois com o calçamento. Então, esse tipo de envolvimento da classe empresarial, eu acho que é fundamental, é importante para dar celeridade em todo o processo aí e fazer esses momentos de virada da sociedade e da cidade. Itajaí pegou a experiência positiva que Balneário teve aqui, nos organizamos em muito mais empresas, empresários e elevamos a segunda, terceira potência aí, porque nós estamos fazendo aí 6, 7 projetos agora de relevância aí para a cidade, para realmente mudar a cara da cidade. Eu não digo nem se esses projetos saírem no papel, eu digo quando esses projetos saírem no papel, também vai ser uma cidade, vai ser uma Itajaí antes desses projetos e uma cidade depois desses projetos. Essa é a sua visão para Itajaí? Qual o prazo? 10, 20, 30 anos? Isso obviamente demora um tempo para maturar, mas eu acredito que em 5 a 10 anos esses projetos em 5 anos eles estão implantados, em 10 anos nós já estamos colhendo os frutos deles. Eduardo Agostini, presidente do Sinduscom da cidade de Itajaí, trazendo informações importantíssimas na abertura de um debate. Já quero trazer ele aqui, faz tempo que eu estou querendo trazer Eduardo Agostini para tratar desse assunto que é de interesse público na Jovem Pan News. Muito obrigado pela presença, acompanhado do filhão hoje aí, né? É isso aí, muito obrigado.